Amigos telespectadores, já conhecidos da Rede Vida de televisão e do nosso programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos seguindo literariamente o livro dos Atos, sem lermos o texto. Estamos seguindo fielmente a mensagem, mas não pedissequamente, isto é, através de leitura de versículo por versículo. Bom dia, Padre, bom dia a você que fidedignamente nos acompanha através da Rede Vida de televisão, o canal da família. Que bom tê-los conosco, que bom saber que muitos dominicalmente param para nos assistir e juntos crescemos diante da palavra de Deus, pois é o que esperamos, não é, Padre? Diga, agora... Hoje nós vamos falar sobre a perseguição, a grande perseguição, um episódio que se encontra no capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos. Bem, propriamente ainda não é uma grande perseguição. Essa virá no capítulo 8º. Mas já são escaramuças e preparações. Leia um pouquinho desse capítulo só para caráter introdutório, né? Então, no capítulo 4 e no versículo 1, o texto nos diz: falavam eles ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus, contrariados por vê-los ensinar ao povo e anunciar em Jesus a ressurreição dos mortos. Notem bem, não tanto por falar em Jesus, mas por anunciar a ressurreição. Os saduceus eram contrários à ressurreição. Eram conservadores. Por quê? Porque a crença na ressurreição, da qual participava Jesus e uma boa parte de judeus, era algo relativamente recente. O texto canônico único que fala explicitamente de ressurreição é o capítulo 12 do livro de Daniel. E esse livro foi escrito no século II a.C. Mas se a gente desse, por exemplo, a tradição sapiencial, por exemplo, nos Salmos, já não é perceptível uma mão do Altíssimo que vai buscar o corpo lá no Sheol, Padre? Não se esqueça que os Salmos são poesia. E uma coisa é a linguagem conceitual, outra coisa é a linguagem poética. Mas aquilo que se trabalha na poesia não poderia se acreditar na vida? A poesia tem muitos recursos poéticos que a lógica não tem. Assim, de uma maneira explícita e profunda e clara, não tem nenhum salmo. Agora, depois que você aceita a ressurreição, um ou outro salmo pode sugerir a você ou fazer crescer em você esta esperança. Mas não que eles já contenham isso. De resto, quando foram compostos os salmos? É outra pergunta que... Não. Eu acredito que todos eles sejam do segundo tempo. O inário do segundo tempo. Bem, mas... Agora, quando foi escrito o último salmo? Qual foi o último salmo? Padre, os judeus da ala mais tradicional não aceitavam livros como Daniel, por exemplo, ou aceitavam As partes gregas de Daniel, não. Não. As partes hebraicas, sim. E são muitas as partes hebraicas? Ou... As partes hebraicas são hebraicas ou aramaicas, né? Porque é o único livro escrito em 3 línguas: grego, hebraico e aramaico. As partes gregas estão no capítulo 3º e depois nos outros 2 finais. A casta Susana e Daniel e o dragão. Estes são textos gregos que são deuterocanônicos. E o episódio tão conhecido do Filho do Homem, em que língua? Não. Esse é canônico. Cadê? É protocanônico.
Para os judeus é aceitável. Faz parte das Escrituras. É o capítulo 7. Versículo 3. Lançaram as mãos neles e os recolheram ao cárcere até a manhã seguinte, pois já estava entardecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé. E seu número, contando-se apenas os homens, chegou a cerca de 5.000. Esses números também são um pouco inflados. E sempre 5.000, né? Porque... Inflados. Não, 3.000 no começo, no primeiro discurso. Mas na multiplicação agora, dos pães, 5.000. Agora 3.000. Não tem nada que ver uma coisa com outra. É uma hipérbole lucana. Lucas não contou, de resto, um por um. Né? E não conseguiria contar. É uma maneira de mostrar o crescimento, eu já falei, geométrico do cristianismo, da seita cristã, na primeira geração, que não era a dele também. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém seus chefes, anciãos e escribas. Os que formavam o sinédrio. Estava presente o sumo sacerdote Anás e também Caifás, Jonatas, Alexandre e todos os que eram da linhagem. Fora os dois primeiros, não conhecemos a ninguém mais. Mandaram então comparecer os apóstolos e começaram a interrogá-los. Com que poder ou por meio de que nome fizestes isso? Então Pedro, repleto do Espírito Santo, lhes disse: chefes do povo e anciãos, uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito ao enfermo e de que maneira ele foi curado, seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel, é em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. É por seu nome e por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. Você percebe que o querigma é dito de maneira seca? Ele não diz que vós crucificastes e que foi morto pelos nossos pecados. Por exemplo, como diria Paulo nas suas epístolas, sobretudo Coríntios. É a teologia lucana, ou a cristologia lucana, que se difere das outras visões de Jesus Cristo. Mas é possível pensar historicamente uma cristologia nos anos 80 já? Sim, uma cristologia já bem adiantada, sim. Sim, ela subiu enormemente. Ela foi em subida acentuada. Achei que só depois dos anos 90. Não. Quer dizer, já nos anos 90 ela era uma aquisição. Pelo menos alta cristologia. Pelo menos na comunidade de João. Uma dogmática já. Uma espécie de... Uma alta cristologia. Isto é uma cristologia de divindade. Subiu rapidamente isto. Agora, se você me fizesse uma pergunta a queima-roupa, Paulo era trinitário? Ele morreu no início dos anos 60. Ele era trinitário? Eu não saberia responder. E a cristologia dele me parece ser alta, não? Ou estava em... Ela é alta, mas até onde vai? Chega a João, no princípio era o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. Isto não temos em Paulo. E se Paulo tivesse sabido desse crescimento e desse apogeu, teria aceitado? Será que não? Mas nunca aí aconteceu. É muita especulação, aí eu não consigo. Nunca aconteceu. Não, eu creio que sim, que ele teria aceitado e que ele faria um grande ensaio trinitário, inclusive. É uma crença sua que jamais será comprovada de forma alguma. Mas essa pergunta, ela além de especulativa, é muito espinhosa. Porque o pressuposto dessa pergunta dá a entender
que muito provavelmente Paulo não aceitaria. Bom, nos planos de Deus, teologia trinitária. Paulo não tinha a consciência plena de tudo. Mas escreveu muito. Escreveu, mas dentro da teologia dele e da cristologia dele. Agora, até onde ia essa cristologia? Se ela chegava e beirava a cristologia de João, isto é uma questão que permanecerá aberta para sempre. Não há como responder. Não sei dizer se Paulo já era trinitário ou se pelo menos aceitasse o que no final do século foi a doutrina, digamos, ortodoxa, o trinitarismo. Uhum. Mas de algum modo ele escreve tanto sobre o Espírito, por exemplo, escreve, os dons, os frutos. Agora atenção, existem cartas autênticas e existem cartas não autênticas. Isto que você está falando está mais presente nas não autênticas do que nas autênticas. Temos que fazer um intervalo e já voltamos. Domingo, fique ligado no Rede Vida Evangeliza. O padre Reginaldo Manzotti traz o tema O Poder da Palavra, com participação da coach Carol Tormena. Muito bem, estamos no segundo bloco. Foi tudo bem explicado? Sim. E estamos aqui no versículo 11 do capítulo 4 do discurso aqui. O que eu disse até então ficou claro? Uhum. Sim. A teologia e a cristologia foram crescendo. Não foi tudo dado num dia só. E a uma pessoa só. Pedagogicamente, olhando esta regra, é até entendível, né? Que as coisas pedagogicamente, né, vão tendo um crescente, né? Agora, há autores que começam a defender no mercado, por exemplo, e aqui já é um pequeno parêntese, né, já falando de datas. Não use o termo mercado, porque senão... Não, mercado que eu digo no mundo religioso, na hermenêutica bíblica, na exegese bíblica, a possibilidade, e aqui entra no mar de possibilidades, do Evangelho de João ter sido escrito, por exemplo, nos anos mais cedo. Não. Mais cedo, mais perto de Marcos. Não. Por exemplo, pela quantidade de coisas judaicas que ele traz, as festas. Toda a teologia do quarto evangelho sempre traz um fato memorável do antigo Israel. Mas isso não é prova de que ele tenha sido escrito nos anos 70. Pelo contrário, a cristologia elevada dele se entende bem no final do século, ou no início do século II, hein? Por volta de... Porque quando o senhor usou, 110, quando o senhor usou 115, o texto do prólogo, é sabido por todos que o prólogo é um acréscimo posterior. Mas houve diversos acréscimos, não só o prólogo. O prólogo, o epílogo. Não. Não só o prólogo e epílogo. Por exemplo, os capítulos 15, 16, 17 são acréscimos. Do 14º, você pula diretamente para o 18º e dá uma perfeita coerência. O que não dá coerência é como está aí. Agora, significa que outras mãos entraram no texto ou foram entrando no texto de João. Mas isto não significa uma perda. A comunidade não queria que se perdesse nada do que se referisse a Jesus. Sim. E depois aqui no próprio corpo do discurso, aqui voltando para o capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vê a tentativa o tempo todo de defender a postura de Pedro e de João frente às autoridades. Talvez o nosso telespectador se questione, nesse momento histórico, isto era preciso? Era necessário? Se eles tinham que acreditar no nome de Jesus,
E se Jesus e o Espírito de Jesus era a razão do crescimento, inclusive geográfico da comunidade, por que demonstrar o protagonismo dos apóstolos frente a esse trabalho missionário? Mas os apóstolos foram as pontes históricas únicas. Eles foram a ponte entre o Jesus da história e o Cristo ressuscitado. Que está tudo em Jesus Cristo, né? Porque... Não, uma coisa é o Cristo da história, a pessoa é a mesma. Mas uma coisa pelo amor de Deus, é isso que o telespectador precisa saber. Uma coisa é o Cristo terrestre, outra coisa é o Cristo celeste. Não vamos também confundir. Tá, mas eles é Jesus Cristo, né? Sim, mas tá você na mesma pessoa. Você vai a Deus através do Cristo terrestre, como está nos evangelhos. Eles aí mostram no corpo um Jesus terrestre que anda pela Galileia, pela Judéia, que ensina aqui, que ensina ali, que diz isto, que faz aquilo. É através desse Jesus terrestre que você atinge a Trindade. Aliás, e tomo aqui um elo da sua questão, não existe nenhum outro caminho que leve a Deus a não ser Jesus. Muito bem. E isto tem que ficar muito claro na mente de todos. Se quiser chegar a Deus, o caminho é um só. Não existem diversos caminhos como diversas religiões. Eu não posso imaginar que não cristãos professem isto, porque senão deveriam converter-se, mas também não posso aceitar que cristãos põem isto aqui em dúvida. Mas quando o senhor fala um só caminho, taxativamente, que o caminho para se chegar até o Pai é através do Filho, então eu posso pensar... E do Filho encarnado. Encarnado, exatamente. Então eu posso pensar, eu não preciso da instituição num grau menor, da religião num grau mais universal, e aí entra do credo para chegar até Jesus. Mas o Deus não quer. Deus não quer que você... Como que eu posso saber que Deus não quer que o Deus bíblico não quer que você vá a Ele avulsamente, sozinho e por si mesmo. Sinais. Uma espécie de telefone direto. Sinais. Como sinais? Provas disso na Escritura. Toda a Escritura. É um povo que é salvo. É uma humanidade que é salva. Não é um indivíduo aquele. Os indivíduos entram. As personalidades não são sacrificadas, mas dentro de um corpo. Tomemos o exemplo de uma abóboda de uma igreja. Ali, aquilo é feito de diversos tijolos. Cada tijolinho é único. E, no entanto, sem o conjunto, eles não ficam. Sua reflexão é muito bonita, mas ela está casada com a teologia paulina, dos membros do corpo. Não importa com que teologia esteja. Não importa. A Escritura não é um livro de contradições. Tem oposições, mas não contradições. Muito bem. E depois aqui, padre, no versículo 13, eu achei interessante. Ao ver a intrepidez de Pedro e de João, e verificando que eram homens iletrados e sem posição social, ficaram admirados. Mas a pergunta é, de onde beberam? Se eram iletrados e socialmente apagados. Mas essa notícia, que é uma notícia, digamos, secundária, é verdadeira? Não sabiam ler mesmo? É isso que quer dizer? É uma pergunta? É uma pergunta, sim. É uma pergunta que não tem resposta, para a qual não há uma resposta. Iletrados aqui, eu entenderia como pessoas simples, pessoas do povo, não eram aristocratas, certo? Eram pescadores,
Eram gente simples, como Jesus também, que foi simples e viveu num meio simples. Agora, dizer que era um meio, que eram todos ignorantes, absolutamente ignorantes, isto é um degrau acima. A isto o texto não chega. Quando a gente olha a conjuntura do episódio, é óbvio que o interesse ou o objetivo é Agora também tem uma coisa, né, agora também tem uma coisa. Naquele tempo, a sociedade, a comunicação oral era bem mais fácil fluente, né? E fluente, como você diz, do que o texto escrito. Realmente, quem sabia ler e escrever nos anos 30 na Palestina? Na Grécia, que era mais elevada culturalmente, 2, 3%. E lá na Palestina. Mas isso não significa ignorância. Isso significa estar mergulhado nos limites de um tempo. Então, mas quando a gente olha, por exemplo, a conjuntura do capítulo, de um lado você tem homens simples, Pedro e João. Do outro lado você tem um sinédrio. Aristocratas. Aristocratas. Então, gente que na vida, muito provavelmente, teve oportunidade de ter uma formação mais sistemática. De repente, dois homens simples abrem a boca e começam a falar. E encantam todo o sinédrio. Não, não encantam, não. Não, mas o sinédrio manda eles saírem. Não. Eles são flagelados. Não, depois eles vão ser flagelados, mas eles são retirados da frente dos sinédrios. Como que num aspecto de persuasão. Não, foram ameaçados. Em primeiro lugar, se ameaça. Não faça mais. Não repita. Busque outra coisa. Caso contrário, vem o castigo. E aí é isso. Foram ameaçados. Num primeiro momento. Essa é uma primeira escaramuça. A ameaça. A ameaça verbal. Também, aqueles aristocratas todos, eram todos letrados. Na Idade Média, havia reis que eram analfabetos. Na Idade Média, nossa. Carlos Magno era analfabeto. Está vendo? Muito bem. Os reis de Judá, na grande maioria, se não na totalidade, eram todos analfabetos. E concluindo o episódio, uma coisa muito interessante. Chamando-os, pois ordenaram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse mais em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai se é justo aos olhos de Deus obedecer mais a vós do que a Deus, pois não podemos nós deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Tá certo. É bem teologia de Lucas colocada na boca de Pedro, mas isto não falsifica Pedro. Pedro, nos anos 30, deve ter agido com uma certa intrepidez. Temos que encerrar o nosso programa, o horário está completado. Muito obrigado e até o próximo domingo. O tempo é curto, mas nós tentamos aproveitar bem o tempo para juntos partilharmos as Sagradas Escrituras. A você e a sua família, Deus abençoe, uma boa semana.